discutir hoje sobre a pesquisa quantitativa. Nós já estudamos teoricamente o que são pesquisas quantitativas e qualitativas. Eu vou aprofundar um pouco e depois eu vou mostrar um exemplo de pesquisa quantitativa, porque nós estamos estudando a teoria e a prática, né? E a ideia dessa disciplina é que depois vocês possam utilizar esses conhecimentos para construir o projeto de TCC. Então, a pesquisa quantitativa, eu vou dividir a aula em duas partes. Uma parte a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa quantitativa e na outra sobre a pesquisa qualitativa. Objetivos da aula: diferenciar a forma de abordagem das pesquisas qualitativas e quantitativas e aprofundar no conhecimento dos métodos de pesquisa quantitativos. Nós vimos nos estudos teóricos que as pesquisas, que a atividade de pesquisa, ela tem algumas classificações. Hoje nós vamos falar especificamente da classificação quanto à forma. E nesta classificação nós temos a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Eu trouxe um exemplo de uso de dados quantitativos. Para facilitar a compreensão da temática, eu trouxe um trabalho que eu mesmo desenvolvi durante o doutorado, que foi uma pesquisa cuja temática era desigualdades e desempenho escolar no processo de escolarização da juventude, uma análise que contestou a expansão do ensino médio na rede metropolitana, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi da minha autoria e o meu orientador foi o professor Juarez Tarcísio Darel, e tive um co-orientador que trabalhava com os dados quantitativos, que é o professor André Gugger. Eu vou explicar nesta primeira parte a metodologia utilizada nesta tese de doutoramento. A abordagem quantitativa, que na tese foram utilizados a abordagem quantitativa e a qualitativa. Aqui nós focaremos na abordagem quantitativa. Então, os métodos quantitativos têm por função compreender mais do que descrever sistematicamente ou medir. Não se deve, pois, procurar fazer com que eles digam mais do que podem sobre um campo que não é seu. Por outro lado, os resultados devem ser regularmente cruzados e confrontados com o que é obtido por outros métodos, notadamente estatísticos. Então, essas autoras, elas falam que quando a gente trabalha com dados quantitativos, numéricos, nós fazemos cruzamentos de variáveis. Por exemplo, variáveis são categorias que nós vamos utilizar para realizar a pesquisa. Então, no estudo da juventude, nós podemos utilizar dados dos jovens sobre idade, escolaridade, nível socioeconômico, sexo, se é feminino ou masculino, cor, e fazermos o cruzamento dessas variáveis. Então, será que as meninas elas saem melhor na escola do que os meninos? Então, estou colocando o dado de desempenho confrontado com sexo, feminino e masculino. Será que os alunos brancos eles têm um desempenho melhor do que os alunos negros? Eu estou confrontando desempenho com cor, raça. Mas eu também posso cruzar desempenho, cor, raça, nível socioeconômico, se menino ou menino e sexo. Então, esses cruzamentos dos dados, eles vão fornecer indícios. Mas esses indícios, eles não podem, a gente não pode exigir que eles nos falem mais, do que
esses dados estatísticos podem nos mostrar. Então, o aprofundamento na compreensão dos fenômenos, por exemplo, eu fiz o cruzamento de dados de desempenho escolar com sexo e descobri que as meninas têm um desempenho melhor do que os meninos. Agora, eu não posso querer que esses dados me mostrem as causas. Então, por que as meninas têm um desempenho melhor do que os meninos? Eu vou buscar isso uma abordagem qualitativa. Vou para a realidade escolar, observar as turmas e perceber, né, através da observação, o que eu vejo durante as aulas, se os professores eles se empenham mais na aprendizagem das meninas, como uma hipótese. Se as meninas elas têm uma forma de relação com o professor e com a disciplina que facilitem a aprendizagem dos conteúdos, se os meninos eles têm mais dificuldades com relação à aprendizagem do português em relação à matemática. Então, esses dados que me permitem compreender, aprofundar nas causas do fenômeno que eu estou estudando, né, que é a aprendizagem do jovem no ensino médio, eles vão ser aprofundados numa abordagem qualitativa. Então, eu não posso exigir que os dados quantitativos me deem essas respostas. Por isso, ele é um dado muito bom, porque ele me dá uma visão geral do fenômeno, mas ele não me permite aprofundar em determinados aspectos. Por isso, muitas vezes, as pesquisas elas se chamam qual e quant. Elas unem a abordagem qualitativa com a quantitativa de forma complementar. Ou seja, não existe uma melhor e uma pior. As duas são importantes para a compreensão de determinados fenômenos educativos ou fenômenos sociais. No nosso caso, como nós estudamos o campo da educação, do ensino, seriam os fenômenos educativos. Nesta pesquisa, na qual estudamos a escolarização dos jovens no ensino médio, nós, dentro da pesquisa quantitativa, tem uma das classificações delas são as pesquisas de survey, que nos mostram dados primários. O que são dados primários? Dados coletados especificamente por aquelas pesquisas. Então, nós temos no IBGE regularmente o censo que vai mostrar dados da população brasileira. Os censos são dados de grande escala que atingem uma população muito grande de pessoas e que tem métodos estatísticos específicos para tratar esses dados coletados em grande escala. E a gente tem as PNADs, que são pesquisas nacionais de dados domiciliares, e elas por amostragem. Então, elas são feitas nos intervalos dos censos. Os censos são feitos a cada 10 anos. E as PNADs, que é essa pesquisa amostral, ela é feita de 2 em 2 anos. Com um volume menor de população, mas significativa para acompanhar o desenvolvimento da população. Número de nascimentos, número de mortos. Muitas vezes elas mostram também, as variáveis podem nos mostrar índice de mortalidade de jovens, de crianças, os motivos da mortalidade, alguns dados sociais que vão permitir aos governantes, aos elaboradores de políticas públicas, direcionar determinados aspectos para a população. Por exemplo, se está tendo uma mortalidade muito grande de crianças, quais são os motivos? Geralmente, entram políticas da saúde, políticas da educação, para amenizar determinados problemas identificados nesses dados estatísticos. Também nos mostram, por exemplo, inserção de tecnologias nas famílias, ou mesmo quantas famílias têm água
elas recebem água, esgoto, eles têm acesso a determinadas questões do saneamento urbano. Então, elas são muito importantes para mostrar essa situação da população e também orientar as ações do governo. Então, esses bancos das PNADs, do censo, eles são disponíveis. Se a gente entrar nos dados no IBGE, a gente vai ter os resultados desses dados coletados. Mas nós, pesquisadores, também podemos solicitar o banco de dados e trabalharmos em cima deste banco. Quando a gente realiza isso, nós estamos trabalhando com dados secundários. Significam que são dados que outras instituições, outros pesquisadores coletaram. Então, entre as características, né, dessa pesquisa, nós temos o entendimento racional do comportamento social, buscando as suas regularidades. Suposto de que todo evento ou situação tem determinados antecedentes. Então, é um acompanhamento histórico mesmo, por exemplo, da população brasileira. Hoje nós percebemos que há um aumento da longevidade. Isso é uma regularidade, né? As pessoas estão vivendo durante mais tempo. E aí também quais são os fatores que levam a essa longevidade? Observação e entendimento de padrões gerais de eventos e correlações, então como que são feitos alguns cruzamentos de dados, por exemplo, pobreza e escolarização. Será que tem relação entre o número de pessoas que concluem ensino médio e a pobreza da família, né, o nível socioeconômico? Essas pesquisas em grande escala, elas têm um alcance de maior poder explicativo com menor número de variáveis. Elas usam de medição de fenômenos sociais, definindo claramente a natureza da medição em cada caso. Isso a gente tem nos dados do censo, das PNADs, um planejamento de como essas pesquisas são feitas, os objetivos de cada pergunta que está naquele questionário, né, de cada variável, e depois eles fazem o cruzamento desses dados e são disponibilizados na mídia. Empiricamente verificável. O que é o empírico? É a situação real. Né? O empírico é porque eu vou na realidade e verifico de fato o que está acontecendo. Intersubjetiva, na medida em que a pesquisa pode ser reaplicável, sendo aberta às modificações. Essas características foram descritas por este autor, Barbier. Ele é um autor muito importante quando nós estudamos pesquisa quantitativa. Tem entre uma variedade infinita de métodos de pesquisa quantitativa, a gente tem esta análise de dados agregados já existentes, que são que este trabalho de pegar o que foi coletado por uma instituição e utilizar no nosso trabalho. Então, a gente fala, análise de dados já agregados são dados secundários, que outros pesquisaram. Outros foram diretamente nas casas e coletaram. E nós utilizamos esses dados já coletados em nossas pesquisas. Então, eles possibilitam o estudo da estratificação social e oferecem um quadro bastante rico sobre as mudanças e permanências em relação às desigualdades educacionais brasileiras ao longo de várias décadas. Como o censo é feito de 10 em 10 anos e as PNADs de 2 em 2 anos, eu tenho um processo de evolução. Por exemplo, em 1980, quantos alunos estavam frequentando a escola? Era um número pequeno. A escola não era para todos. Em 1990, a gente já tem quase que 98% da população, né, de crianças frequentando o ensino fundamental. Então, essa pesquisa ela me permite ver essa evolução. Por exemplo, além, né, desses dados que são educacionais, nós temos, por exemplo, número de moradias que tinha
Luz elétrica, recebiam energia elétrica na década de 80 e hoje. Então, como que foi essa evolução desse acesso às populações que não tinham? Esses bancos de dados permitem a elaboração de estudos sobre o perfil de alunos e professores. Então, voltando bem para a área da educação, eu posso ter uma evolução do perfil dos professores. Então, se a gente pegar os primeiros censos, os primeiros dados estatísticos da nossa profissão, em 1800, nós temos mais homens no ensino fundamental do que mulheres. Se nós pegarmos atualmente, nós temos mais mulheres professoras no ensino fundamental, principalmente Fundamental 1, do que homens. Aumenta o número de homens no Fundamental 2 e no ensino médio, número de homens professores. Então, nós temos esse perfil, quem é este aluno. Por exemplo, na década de 70, quantos alunos negros alcançavam o ensino médio? Eram menos. Hoje nós temos um número maior de alunos negros no ensino médio. Então, são essas evoluções que são possíveis de perceber com esses dados estatísticos. E a gente tem também a utilização de dados do censo escolar. E esses dados agregados, eles têm limitações. As limitações é que o pesquisador ele fica limitado a dados já existentes, que podem não representar adequadamente as variáveis que o interessam. No entanto, esse problema pode ser resolvido com uma dose de engenhosidade, considerando-se vários indicadores possíveis de uma quebra hipotética. Então, esse autor fala que quando o pesquisador ele trabalha essas variáveis, ele pode ter algumas indicações, mas nem sempre ele resolve todos os seus problemas. O segundo diz respeito à falácia ecológica, pois sempre que se correlaciona variáveis geradas a partir de dados agregados, torna-se difícil determinar se a mesma relação entre as variáveis permanece verdadeira no nível do indivíduo. Por quê? Quando a gente está olhando dados quantitativos, a gente está vendo o comportamento da sociedade como um todo, não dos indivíduos, separadamente. Então, para eu ter uma comprovação se essa variável funciona para o indivíduo, eu necessito fazer uma pesquisa qualitativa. Então, eu posso falar de maneira genérica, mas isso não diz respeito aos indivíduos especificamente. Esse problema, né, dessas dificuldades geradas pela pesquisa quantitativa, neste estudo que eu realizei, ele foi complementado por uma outra metodologia de trabalho com dados quantitativos que é especificamente escolar, chama demografia escolar. Então, essa demografia escolar, né, o que é uma demografia escolar? É uma ciência que tem por finalidade o estudo das populações humanas, enfocando aspectos tais como sua evolução no tempo, seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características gerais. Então, os censos escolares feitos pelo Ministério da Educação, em parceria com o Instituto de Pesquisas, né, o INEP, eles vão mostrar essa evolução da população escolar. Então, os estudos demográficos têm importância fundamental para a área da educação, visto que investigam as características educacionais da população. Então, olha, nós temos os dados do censo, né, que ele é feito de maneira geral para a população brasileira, e nós temos dentro do censo uma parte que vai fazer perguntas e questões sobre educação. Depois nós temos um outro instrumento que são os censos escolares, então o censo específico da educação. E ele vai me trazer mais variáveis, uma riqueza de dados que o censo geral do IBGE não me fornece. Esse censo
escolar, ele é muito importante para as políticas públicas de educação, porque ele vai me mostrar, por exemplo, número de analfabetos, idade que as crianças têm se alfabetizado, dificuldades, por exemplo, de inclusão, quantos alunos estão nas escolas, como que é o desempenho escolar desses alunos de inclusão, e outros fatores muito importantes sobre evasão, sobre a desistência dos alunos, sobre a formação dos professores, sobre algumas dificuldades que as instituições elas vivenciam. Para o nosso campo da educação, a demografia escolar ela é fundamental para a compreensão mais ampla do fenômeno. Então, eu volto a reafirmar. Não vai nos mostrar a trajetória dos sujeitos, mas a trajetória da população que está inserida na escola. Essa população pode ser da educação infantil ao ensino médio, né, que é a educação básica, ou também a gente pode ter estudos sobre esse censo escolar abrangendo a universidade. A demografia escolar, ela estuda aspectos formais e substantivos da educação, tais como promoção, repetência, evasão e experiência de projeção de demanda por vagas escolares, englobando o debate sobre o atendimento escolar, o desempenho e o mercado de trabalho a partir de bases de dados educacionais. Então, por exemplo, todos os jovens que concluem o ensino médio, eles têm inserção no mercado de trabalho? Como que estão as vagas? Teve recentemente, não recentemente mais, há um tempo atrás, um estudo sobre falta de audiência no ensino médio. O que era isso? É que o ensino médio tem mais vagas do que pessoas frequentando. Então, tem lugar e o jovem não está ocupando aquele espaço que é dele. Então, quais são os motivos? O censo ele vai mostrar esse fator. Agora, por que o jovem não está frequentando o ensino médio? Esse problema tem que resolver com a pesquisa qualitativa. Então, umas bases para a utilização da demografia escolar é o Censo Escolar Brasileiro, né, feito pelo Ministério de Educação, através do Instituto de Estudos e Pesquisa em Educação, que é o INEP. No site do MEC, no site do INEP, a gente tem acesso a esses dados do censo escolar. A demografia da educação, também, no meu caso dessa pesquisa quantitativa, eu utilizei dados do CIMAV e do PROEB. Por quê? O CIMAV é uma política, né? Sistema Mineiro de Avaliação Educacional, é uma política do Estado de Minas Gerais para avaliar a aprendizagem dos alunos no ensino fundamental e da educação básica, de maneira geral. Então, ele avalia tanto da alfabetização quanto o resultado dos estudantes no ensino no 9º ano e no ensino médio. Então, ele me traz dados significativos do desempenho. O que é desempenho? É desempenho em português e matemática. Desempenho é qual foi a média dos alunos nas provas aplicadas nesse sistema. E aí a gente tem o PROEB, né? Então, que é um programa de avaliação da educação básica. Ele é realizado anualmente nas escolas públicas estaduais e municipais, por meio da aplicação de teste de desempenho de matemática e português. E além do teste de matemática e português, tem um questionário fechado aplicado aos alunos e aos professores e diretores. Os questionários eles procuram verificar os fatores contextuais que interferem no desempenho escolar dos estudantes, dos alunos. Eu posso disponibilizar um questionário desse para vocês observarem as variáveis que são contidas nele. Então, as variáveis que são valorizadas. Então, até um exemplo. Contextuais se a sala de aula tem silêncio suficiente para a aprendizagem,
Se o professor explica quando o aluno pergunta. Então, tem dados que nos orientam a uma pesquisa depois qualitativa, se quiser fazer, né? Se o pesquisador julgar que é necessário, porque o pesquisador pode trabalhar somente com esses dados fornecidos pelo CIMAV, né? E, no caso, um dos programas do CIMAV é o PROEC. O questionário aplicado aos estudantes procura levantar o perfil demográfico e social do aluno, condições de acesso a bens públicos e culturais, o perfil escolar e aspectos da rotina da escola, percepção sobre os professores e a sala de aula. Então, ele nos traz elementos significativos. E a pesquisa em educação, ela vai contribuir para a compreensão dessas variáveis. Por quê? Olha, vamos imaginar. Se o Estado, ele aplica esses questionários e ele forma um banco de dados e ele não analisa o conjunto dos questionários, dos resultados, ele não analisa o conjunto das provas, essa vai dificultar a realização de políticas públicas que favoreçam a redução do fracasso escolar. Então, por exemplo, qual é o desempenho dos alunos em matemática? Qual é o desempenho dos alunos em português? Tem uma escala para a gente compreender. Quantos estão no nível intermediário, quantos atingem o nível ideal e quantos estão no nível ainda que necessita melhorar, no nível não desejado. Então, eu tenho um resultado desta aprendizagem, né, em termos de português e de matemática, e eu tenho também o perfil desse aluno. Então, eu posso cruzar esses dados, ver quantos alunos que são do sexo feminino que foram bem na avaliação de matemática e de português. Quem se sai melhor em português? As meninas? Quem se sai melhor em matemática? Os meninos? Tem algumas ideias, né, dos professores que sempre acham que os meninos são melhores em matemática e as meninas são melhores em português. Dessa ideia, também já fizeram pesquisas para provar que não, as meninas podem ser boas em matemática e os meninos podem ser bons em português. Que essa ideia não se confirma nas pesquisas. Então, é muito importante para nós que somos professores da escola básica, que somos estudantes da universidade, compreendermos a importância da pesquisa qualitativa na compreensão dos fenômenos educativos. Porque nos tira do lugar da queixa, do senso comum. Né? O senso comum seria pensar, os meninos são melhores na matemática, as meninas são melhores no português, né? E isso não se confirma nas pesquisas. Será que os meninos brancos são melhores do que os negros no desempenho escolar? Não são melhores, obtêm melhores resultados escolares do que os negros? Nem sempre essa hipótese se confirma. Então, essas ideias a gente pode cruzar esses dados, trabalhar com esses questionários e fazer uma análise com dados empíricos, ou seja, dados respondidos pelos próprios alunos do ensino médio ou do ensino fundamental, pelos professores e pelos diretores. E a gente quebra, então, várias ideias e nós temos dados empíricos que a gente pode pensar formas de atuar para amenizar. Por exemplo, quais são as crianças ou os jovens, vamos falar de ensino médio, os jovens, que mais evadem? Qual o perfil desse jovem e por que eles evadem? E a partir dessa descoberta eu posso pensar em ações nas escolas para evitar a evasão desses sujeitos. Ou seja, a pesquisa, quando a gente faz essa análise de dados quantitativos,
elas nos mostram vários comportamentos dos estudantes de maneira geral, dos seus professores de maneira geral e algumas ideias dos diretores de maneira geral. Então, essas ideias seriam, no caso da análise de dados do CIMAV, do Sistema Mineiro de Educação, o que dizem os alunos do ensino médio, os alunos do ensino fundamental, dentro do Sistema Mineiro de Educação. Depois, né, a gente encerra agora esta parte teórica sobre os dados, a pesquisa quantitativa, e eu vou gravar uma segunda parte da pesquisa qualitativa e depois eu vou dar um exemplo concreto, porque isso aqui é uma discussão, uma apresentação da teoria, né, da metodologia utilizada, e vocês podem observar que quando a gente discute demografia tem um autor de referência, quando a gente está discutindo os dados do censo escolar, dados secundários, nós temos outro autor que vai fundamentar, vai orientar e vai trazer segurança, rigidez, né, técnica para essa análise quantitativa. E também que não podemos dizer que é melhor uma pesquisa qualitativa do que uma pesquisa quantitativa. A ideia é que ambas se complementam, porque o que a pesquisa quantitativa não me fala, a pesquisa qualitativa pode complementar esses achados, essas conclusões, essas descobertas, compreendendo mais profundamente os fenômenos educativos. Então, nós ficamos por aqui. Bom estudo!